Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Graças a Deus por estarmos aqui mais um dia para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, nova lição de adolescentes desse segundo trimestre de 2023, a lição de número 1, de 2 de abril de 2023, que tem como título de escravos a povo livre. Quem foi escravo e que se tornou um povo livre é o que iremos estudar nesta semana. Desde já peço as orações, somos necessitados e carentes das vossas orações. Não se esqueça também de se inscrever no canal, compartilha, deixa o seu legal, comenta também aí de onde você está assistindo. E vamos juntos propagar a palavra do Senhor, usar essas ferramentas que são as redes sociais para anunciar as verdades de Cristo. Amém? Vamos para a nossa lição de número 1, falando sobre esse assunto importante que é de escravo a povo livre. Vamos ver o que foi que aconteceu. O povo de Israel, que estava ali no Egito, dá continuidade da última lição, onde José estava ali como governador do Egito, veio toda a sua família e habitou ali também no Egito com o povo. E o Senhor Deus tinha já prometido que iria libertar o povo de Israel. Libertar porque o povo, iria passar um período de escravidão. Durante ali 40 anos iam ficar escravos. Ou seja, isso já estava registrado. Só faltava mesmo acontecer. E eles vieram ali para o Egito. O povo foi bem recebido. José, governador, traz toda a sua família, passa a habitar ali na terra de Gozém. Quando chega ali, o povo começa a crescer. José morre, todos ali os seus irmãos também morrem e o povo começa a se multiplicar. Até que então que surge um novo faraó que não conhece a família de Israel, que não conhece o povo de Israel, que também não ouviu falar no Deus ali de Israel. E esse povo, que era o povo de Deus, o povo de a nação de Israel, começa a crescer. E quando cresce, Faraó, então, ele fica intimidado, ele fica preocupado, porque já que esse povo crescendo, correria o risco de esse povo se rebelar contra o próprio Faraó e não ser coisa boa para o rei do Egito ou o Faraó. Então ele pensa, desse primeiro tópico aqui, do tópico 1, de hóspede a escravizado. Então, a família é bem recebida, surge um novo rei, não conhece, o povo cresce. Então, eles começam a colocar trabalho pesado para tentar, diminuir aquele crescimento, mas não adianta. Ele começa, então, a perseguir aquele povo. E quanto mais Faraó perseguia o povo de Israel, mais o povo de Israel crescia. E o povo, então, foi maltratado. O povo, então, foi escravizado. E o povo ficou ali padecendo como verdadeiros escravos, com muitas crueldades que faziam ali com o povo. Mas o faraó ainda colocava trabalhos pesadíssimos, construção ali de trabalhar na plantações, fabricação de tijolos e construções, sempre com muita brutalidade. Isso aconteceu porque
O povo estava crescendo. O povo estava crescendo, então, temeroso, ele tentava dar um freio, mostrar quem é que manda, mostrar que o rei, que o faraó, era ele que mandava em todo ali o povo. Até que o povo de Israel, nas suas lamentações, começa a clamar a Deus para que Deus intervenha na situação. Deus, então, segundo a sua misericórdia, segundo a sua graça, ouve o clamor do seu povo que estava ali como escravo, padecendo, sofrendo. Deus, então, envia Moisés, que é aqui o tópico de número 2, o chamado de Moisés. O novo faraó viu o crescimento do povo hebreu. E aí, como temia esta rebelião, ele ordenou para que todos os meninos recém-nascidos fossem mortos. Porque, claro que ele não queria que multiplicasse. Ele não queria que continuasse uma crescente, ou que o povo continuasse crescendo. Ele então manda que todos os recém-nascidos israelitas fossem jogados no rio Nilo, fossem mortos. Até que eles ali no Egito, o povo crescendo, e aí eles tentaram, mas o Senhor Deus proveu o livramento de quem? De Moisés. Aí o tópico 2.2, o nascimento de Moisés. Joquebede, mãe de Moisés, precisou escondê-lo depois que o menino nasceu. Ela conseguiu escondê-lo ali por 3 meses, o menino. E o povo, o soldado, matando, jogando as crianças, mas Moisés permaneceu vivo, porque ela conseguiu por 3 meses. Imagine a aflição dela. O menino dedicado, o menino chorava, porventura, né? Chorava, mas ela está ali acalmando para que ele não fosse visto nem ouvido por ninguém. Depois, passando 3 meses, então, desta forma, Moisés agora é levado, posto no rio, no próprio rio Nilo, pela sua mãe, pela sua própria mãe, em uma cesta de juncos, ou uma cesta betumada, a fim de salvar o menino, porque ela temia que o menino morresse. Ela então, já que ele pode morrer aqui, eu vou tentar salvar de outra maneira. Ele então foi encontrado e adotado pela filha de Faraó. A filha de Faraó, ali próximo ao rio, viu o menino, o cesto com o menino, então manda trazer o menino. E quando o menino traz, a filha de Faraó pega e leva o menino para viver com ele. Leva o menino para o palácio. Então o Faraó agora aceita Moisés por causa da sua filha e ele fica ali no palácio. Entretanto, quando chegou a idade de 40 anos, ele fugiu para o deserto de Midian. Então, depois de 40 anos, ele fugiu para o deserto de Midian, ao tentar resolver uma briga entre os israelitas. Os israelitas e os egípcios estavam brigando, então ele acabou matando o egípcio e, posteriormente, ele fugiu. Depois que ele matou um egípcio, ele fugiu. Quando chega no tópico 2.2, ele lá no deserto, após 40 anos ele era no deserto, que ele ali já estava casado, Deus então aparece. Então, com 40 anos ele sai do Egito, vai para o deserto. 40 anos depois agora, Deus aparece para ele no meio de uma sarça ardente, onde Deus se manifestou para ele ali no meio daquela sarça. Então ele recebeu o chamado de Deus para ser o libertador do povo de Israel. Então Deus aparece, chama para que ele fosse libertar o povo de Israel. E ele refuta, né? Ele relutou muito com Deus, mas obedeceu o chamado de Deus. Interessante que no passado Moisés tentou fugir
Aí ele tentou proteger, né, os hebreus fugindo para mediar um conflito entre os egípcios, mas ele acabou cometendo esse homicídio e fugiu para o deserto. Desta vez Moisés estava retornando ao Egito como libertador enviado por Deus. Ou seja, esses dois pontos. O primeiro, ele fugiu, ele tentou ali ajudar um israelita, acabou matando um egípcio, queria mediar aquela situação, não deu certo, matou um egípcio e agora ele volta para ser o libertador do povo de Israel. Aí o que traz aqui como ensinamento. Portanto, não fiquem ansiosos sobre quando a promessa de Deus vão se cumprir na sua vida. Saiba que no tempo certo todas hão de acontecer para a glória de Deus. Isso traz alusão ao chamado que Deus tem na vida de alguém, porque o chamado ele vem no momento, na hora em que Deus quer. Moisés saiu com 40 anos, passou 40 anos no deserto e depois ele já com 80 anos que começou o chamado de Deus na vida dele para libertar o povo. Então, existe um tempo, existe uma hora e existe o momento de Deus. Tópico de número 3. As pragas e a Páscoa. Diante de Faraó, Moisés, juntamente com seu irmão, ele foi falar ao rei para que o rei liberasse o povo de Israel da escravidão, daquele jugo da escravidão, a fim de que o povo fosse adorar ao Senhor. Mas Faraó não aceitou, não queria, foi redutível, não queria que o povo saísse, não queria que seus escravos saíssem. Então, Faraó, a sua resposta foi negativa, ele não vai sair não. Por isso o Faraó ainda ficou mais enfurecido e deu-lhes mais trabalho. Então vocês estão querendo fugir? Vocês estão querendo ir para o deserto para adorar o seu Deus? Vocês estão sem o que fazer? Então ele dobrou ainda o trabalho. Deu mais trabalho, trabalhos mais pesados para ele. E o povo continuava clamando e chamando por Moisés. Moisés, o que é que está acontecendo? Moisés então faz novamente o rei do Egito. Vão lá novamente ao rei do Egito, desta vez fazendo um milagre. Transformou o cajado de Moisés em uma serpente, porém os magos também fizeram com que as varas se transformassem em serpentes. Entretanto, a vara que Moisés jogou, o cajado que Moisés jogou, engoliu todas as serpentes que os magos também fizeram. E logo o Senhor então envia as pragas. Mediante as constantes negativas do rei do Egito em libertar o povo, Deus intervém de forma poderosa, mostrando que algumas pragas, 10 pragas sobre o Egito. Primeiro sobre as águas transformadas em sangue, a segunda as rãs, a terceira os piolhos, a quarta as moscas, depois as pestes dos animais, depois as úlceras, a chuva de pedra, os gafanhotos, as trevas e por último a morte dos primogênitos, onde instituiu a primeira Páscoa relatada ali na Bíblia Sagrada. Aí o tópico 3.3, que fala sobre a Páscoa. Onde, como surgiu a Páscoa? Então, a Páscoa, ela surgiu ali no Egito. Através aqui da Bíblia Sagrada que conhecemos a Páscoa. O primeira Páscoa esteve intimamente ligado na 10ª praga. O que é a 10ª praga? Pois era necessário fazer o sacrifício de um cordeiro. Então, a praga existia, ou a Páscoa, na 10ª praga, era necessário fazer o povo de Israel, que Deus ordenou que se fizesse. Primeiro, sacrificar um cordeiro. Depois, marcar os umbrais da porta da casa com sangue. Os umbrais assim, ó, os 4 cantos, as aduelas da casa, marcar ali, ó, com o sangue do cordeiro, como um sinal de proteção, a fim de que todas as casas fossem marcadas quando o anjo da morte passasse. E quando ele visse o sinal do sangue do cordeiro na porta, ele não adentrava, passava direto, porque era um sinal do sangue que protegia o povo de Israel. Aí a gente faz esse link lá para Jesus, né?
sangue de Cristo, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, estamos também cobertos ou purificados somos com o sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos purifica e também nos dá essa liberdade, assim como o povo foi liberto da escravidão, ali na última praga. Então, Deus também, com o sangue de Cristo, nos liberta, nos purifica de todo o pecado. Depois que ele fez o sinal, a marca do sangue nos umbrais da porta, tal sinal serviu de proteção para que os primogênitos israelitas não morressem quando o anjo da morte passasse. Os elementos da Páscoa judaica são um cordeiro sacrificado, os pães asmos. O que são os pães asmos? São os pães sem fermento, E as ervas amargas. Foi Deus que instituiu esses 3 itens para ali a Páscoa. A orientação de Deus foi clara. Nada deveria ser deixado para o dia seguinte. Tudo deveria ser consumido rapidamente. Então, depois que fez toda aquela alimentação, o sacrifício do cordeiro, os pães asmos, as ervas amargas, teria que comer tudo naquela noite. Não poderia deixar para o outro dia. Pois após a morte dos primogênitos, ele seria liberto. Então, o que ia acontecer? Eles estavam celebrando ali a Páscoa. O anjo da morte iria passar. Viria a marca do sangue, então ia passar direto. Os primogênitos dos israelitas estavam protegidos e os primogênitos dos egípcios todos iriam morrer. Então, após a celebração da Páscoa, Deus deu vitória ao povo escolhido e todos saíram depressa do Egito em direção ao deserto. Quando agora o filho de Faraó morre, o primogênito de Faraó, então, manda que o povo vá embora, liberta o povo. O povo, então, sai correndo para caminho do deserto. E quando chega, e no momento de partida, se cumpre também o versículo na palavra do Senhor. Dessa forma, os hebreus tomaram as riquezas dos egípcios, Hebreus 12, 36. Assim Deus cumpriu a sua palavra aos descendentes de Abraão. Então, quando o povo ia partir para o deserto, saindo do Egito, da escravidão, todas aquelas pessoas que estavam ali ao redor, os egípcios que viviam do lado próximo, ali aos israelitas, eles faziam o quê? Eles então começaram a doar presentes, doar louças, ouro, prata, doando tudo, mantimento, para que ele chegasse até o deserto. Então, foi um meio que Deus fez para também sustentar ali o povo. Todo aqui, como está escrito aqui, dessa forma os hebreus tomaram as riquezas dos egípcios. Então, toda aquela riqueza que ele saiu do Egito, levando a riqueza para o deserto, quem deu de maneira deliberada foi os egípcios. Eles doaram. Tome, vai embora. Deus ordenou ao povo israelita que comemorasse a Páscoa todo ano, para que se lembrasse a maneira como Deus livrara o povo da escravidão do Egito. Por outro lado, a nossa Páscoa, a cristã, essa Páscoa aqui tinha o sacrifício do cordeiro. Agora vamos falar dessa Páscoa cristã, como eu disse ao início, que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é a nossa Páscoa, que nos libertou, que é Jesus Cristo. A nossa Páscoa é comemorada anualmente com foco em Cristo, porque Jesus ressuscitou durante a celebração da Páscoa. No domingo, Jesus ressuscitou e ressignificou o seu sentido, ou seja, deu um novo sentido ao dia da Páscoa. Hoje, a Páscoa, celebramos a ressurreição de Cristo, de Jesus Cristo, e a nossa libertação da escravidão do pecado. Então, o que comemoramos na Páscoa? Comemoramos a ressurreição de Cristo. Porque através da ressurreição de Cristo que nos garante a salvação. Porque Cristo ressuscitou. Deus aceitando aquele sacrifício, foi uma prova que Deus aceitou o sacrifício de Cristo para perdão dos nossos pecados, foi ressuscitando Cristo.
Cristo ali, na sua ressurreição, aquele domingo, é onde nós comemoramos a Páscoa. A libertação dos nossos pecados. Onde Cristo, ele nos libertou através do sangue derramado na cruz do Calvário. O sangue foi derramado, o sangue do Cordeiro foi Cristo, imaculado, o sacrifício vicário, o sacrifício substituto. Enquanto lá precisava sacrificar um cordeiro, Cristo se sacrificou por nós. E ao terceiro dia, Deus recebe esse sacrifício e ressuscita a Cristo dentre os mortos. Então, comemoramos a Páscoa como a ressurreição de Cristo para nos dar a vida. Assim como Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Que você possa passar essa lição, estudar essa lição, tendo este ensinamento sobre a Páscoa, onde se comemora a ressurreição de Cristo. E o sentido da Páscoa é que lá iniciou-se a libertação do povo de Israel do Egito e trouxe para nós a nossa libertação da escravidão do pecado. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, compartilha, se inscreve no canal e comenta para a glória do nome do Senhor. Até a próxima, se Deus nos permitir.